Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a inscrição, o registro do empresário. Antes disso, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Afinal de contas, a sua participação é essencial para o crescimento desse canal e debates em direito empresarial. Pessoal, lembre sempre que professor José Humberto, aqui o link para você, está à sua disposição para debater e para acrescentar o que for relevante em direito empresarial. Hoje nós vamos falar aqui sobre o registro do empresário. Meus amigos, o empresário, que nós já conceituamos aqui em aulas anteriores, conforme indicação aqui na tela, e é importante que você vá a essa outra aula para entender o conceito de empresário, quem é o empresário, que é aquele do artigo 966 do Código Civil, que é esse artigo um dos mais cobrados em provas para concursos públicos no nosso país. Sabendo do conceito deste empresário, que é o individual, que é aquele sujeito que empreende no nosso país, pergunto para você, esse empresário, ele é obrigado a fazer a sua inscrição, o seu registro para poder exercer a sua atividade ou para ser conceituado como empresário? Bem, veja só. E aqui um ponto super simples. O artigo 967 do Código Civil, ele prevê que o empresário é obrigado a fazer a sua inscrição, o seu registro, antes de começar a sua atividade. Então, respondendo, o empresário é sim obrigado a fazer a sua inscrição, o seu registro, antes de começar a atividade empresarial. Tá, mas ele faz onde? Em qual local que é feita essa inscrição? O registro do empresário, essa inscrição, é feita lá na junta comercial. Isso mesmo, lá na junta, que é o registro público de empresas mercantis. Repetindo, registro público de empresas mercantis. Essa é a junta comercial. Cada estado da federação tem a sua própria junta. Minas Gerais tem a dela, São Paulo tem a dela, o Rio de Janeiro tem a dela, Bahia tem a dela, ou seja, cada estado tem a sua junta comercial. Então, voltando, o empresário é obrigado a fazer o seu registro antes de começar a atividade empresarial e deve ser feita lá na junta comercial. Pronto, está esclarecido e respondido essa obrigatoriedade. Tá, professor, mas e caso o empresário não promova o seu registro? Ele será considerado empresário? E aí, volto no link da nossa aula do conceito de empresário, lá naquela outra aula, que eu disse para vocês que o empresário, para ser considerado empresário, ele deve obedecer os requisitos do artigo 966 do Código Civil. E ali, veja só, não prevê o registro. O registro é obrigatório, mas a não inscrição, ou seja, o não registro do empresário, não desqualifica como empresário. Ele será empresário, mas será um empresário irregular. Empresário irregular. E eu pergunto para você, questãozinha de prova, questãozinha comum também nos concursos públicos. O empresário irregular, aquele que não está regular, registrado, ele pode falir? Ele pode pedir recuperação judicial? Pode ou não pode, pessoal? E aí vem um ponto extremamente importante. A lei de falência ou recuperação, e aqui nós temos link de aulas passadas, tanto de falência quanto de recuperação judicial, que trata da legitimidade. Quem pode pedir falência, quem pode falir e quem pode pedir recuperação judicial. E aqui muita atenção, porque a lei de falência e recuperação, que é a 11.101 de 2005, ela prevê que, muito cuidado nisso, a lei se aplica ao empresário ou sociedade empresária. Então, em tese, sendo empresário, a lei de falência se aplica a ele. Só que, atenção pessoal, o artigo 105 dessa lei de falência
prevê que o próprio empresário pode pedir a sua falência, a autofalência. E não menciona também a necessidade dele estar registrado. O que isso quer dizer? Que o empresário, mesmo irregular, ele pode falir. Então veja só, o empresário, mesmo irregular, ele pode falir. Então veja só num caso prático. Um credor quer pedir a falência de um empresário que não está registrado. Não tem problema algum. Esse empresário, mesmo irregular, poderá falir. Então veja, o empresário é obrigado a se registrar? Sim. Antes ou depois de começar a atividade? Antes. E ele registra onde? Na junta. Se ele não registrar, ele é considerado empresário? Sim, só que é um empresário irregular. O empresário irregular pode falir? Pode. E aí restam ainda 2 pontos importantes. Você que está estudando, está se preparando, não saia do vídeo. Afinal de contas, nós vamos para a cobertura do bolo agora. O empresário irregular, ele não pode pedir recuperação judicial. E por que não? Daquela aula de recuperação judicial, que nós tratamos de quem pode pedir, pleitear a recuperação judicial. Artigo 48 da lei. E lá prevê que essa legitimidade é ao empresário devedor regular, veja que está registrado há mais de 2 anos. Então, sendo muito objetivo, o empresário irregular não pode recuperar, não pode pedir recuperação judicial. Já, e aí um outro ponto, atenção, o credor, aquele credor que vai pedir a falência de um empresário. Se esse credor for também empresário, ele precisa estar regular, registrado, para ter essa legitimidade ativa, para que ele possa pedir a falência do outro empresário. Tá, mas como assim, professor? Artigo 97, parágrafo 1º da Lei 11.101. O credor empresário, para pedir falência de outro empresário, precisa estar regular, registrado, senão ele não tem essa legitimidade. Então, tá bom. Como que ficou essa história toda essa linha de raciocínio? Veja como é simples. Nós sabemos o conceito de empresário, artigo 966, mão cheia, são 5 elementos. Esse empresário, ele é obrigado a se registrar? Sim ou não? Sim. Antes ou depois de começar a atividade empresarial? Antes. E ele faz o registro onde? Na junta comercial. Tá bom. Se ele não se registrou, ele é considerado empresário? Sim. Só que é empresário irregular. O empresário irregular pode falir? Pode. Pode recuperar? Pedir recuperação? Não. Pode pedir falência de outro empresário? Também não. Muito simples. Então veja, o empresário irregular pode falir? Pode. Recuperar? Não. Pedir falência de outro empresário? Também não pode. Veja que nós fizemos aqui uma sintonia do Código Civil, tratando do empresário, para a lei falimentar da legitimidade. E uma última observação, lembre que esse empresário, que é o individual, caso ele queira constituir uma sociedade, ou seja, migrar para uma sociedade, se transformar de individual para a sociedade, é plenamente possível. O artigo 968 do Código Civil, especialmente no parágrafo 3º, traz essa previsão expressa para que ele, de individual, convide sócio e se transforme em sociedade. Apesar, de que sabemos que atualmente temos sociedades que admitem a sua constituição e existência com apenas um sócio, mesmo sendo sociedade, mas com apenas uma pessoa, com apenas um titular. Bem, pessoal, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, peço que façam a inscrição aqui no meu canal. Lembre do meu site, Professor José Humberto, com atualização diária de matéria, de conteúdo em direito empresarial, para você que está estudando para concurso público, qualquer concurso, para que está em graduação, estudando aí para suas avaliações, e também para aqueles advogados que estão praticando e se especializando nesse segmento. Breve trarei para vocês estudo de casos da advocacia
e de diversos outros segmentos envolvidos com o direito empresarial. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula.